Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os favoritos para ficar com as duas vagas para a primeira divisão do estadual. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, naquele esquenta, né? Falta apenas 4 dias para o Paraná estrear na temporada 2024. Então eu vou trazer aqui uma lista, na minha opinião, na minha visão, de times que são favoritos para ficar, para brigar pelo acesso no ano que vem. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria só de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo a 1.200 inscritos. Então, para você que acompanha os vídeos aqui no canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrame nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, rumo a 1.200 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? E antes da gente entrar de fato nesse assunto, antes da gente mergulhar de vez no tema do vídeo, eu gostaria só de passar 2 recadinhos rápidos para vocês, né, que é muito importante. O primeiro, talvez esse vídeo vá ficar um pouquinho longo, né? Talvez esse vídeo aqui vai ficar um pouco grandinho. É muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, tá? Antes de tirar qualquer conclusão precipitado, antes de vir aqui nos comentários falar abobrinha e tudo mais, assista o vídeo até o final. Por quê? Porque eu tô falando aqui de favoritos, né? E nem sempre o favorito ganha. Nem sempre os favoritos aqui levam, tá? Então isso é o primeiro ponto muito importante que vocês precisam entender. Nem sempre os favoritos vão ganhar, tá? Nem sempre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tô analisando aqui história, camisa, títulos, torcida e força e tudo mais, tá? Isso não tá entrando aqui na pauta, tá bom? Não está entrando. O que está entrando aqui, o que eu estou analisando, é o rendimento das equipes na temporada passada, tá? Porque se a gente for analisar história, camisa, tradição e não sei o que mais, o Paraná Clube evidentemente que é super favorito, né? É super favorito. E se isso entrasse em campo, se tudo isso que eu falei entrasse em campo, ajudasse em alguma coisa, com certeza o Paraná hoje estaria pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro e estaria na divisão do estadual, né? E também na Copa do Brasil. Se a gente fosse analisar e se isso entrasse em campo, se isso ajudasse. Mas como isso não ajuda, como isso não entra em campo, então assim, não tem por que a gente ficar analisando, tá? Então o segundo ponto é isso, tá? Eu tô analisando como foi os times na temporada passada, tá? Não tô analisando nada de título e não sei o que lá, tá bom? Então um recadinho muito rápido aqui pra vocês, só pra não ter, né, aqueles comentários chatos, aqueles comentários de pessoas que, como eu falei, não assistem o vídeo inteiro e aí assiste 2, 3 minutos e depois já vem aqui embaixo nos comentários já falar besteira, né? Então, claro que se você tem a sua opinião, pode comentar aqui embaixo, né, com respeito e com educação, você pode eleger os seus times favoritos, não tem problema nenhum, tá? Desde que seja com respeito e com educação, não, né, falando besteira e abobrinha, tá bom? Só para falar isso para vocês, tá? Agora, mergulhando, né, de fato no tema do vídeo, se nós formos analisar dentro da caixinha, se nós formos olhar dentro, né, do cenário, se a gente for olhar dentro da casinha, né, se a gente for olhar por esse lado, tem 5 times brigando por 2 vagas, tá? Que são eles: o Paraná Clube, o Rio Branco, o Iguaçu, o Patriotas e o Paranavaí. Tá? Se a gente for analisar dentro da casinha, são esses 5 times, tá? Agora, se nós olharmos fora da casinha, se nós formos analisar o que essas equipes fizeram no ano passado e que pode dar muito certo esse ano, desses 5 cai para 3 times. 3 times brigam para subir para a primeira divisão e que, na minha opinião, são super favoritos, que são eles: o Paranavaí, o Iguaçu e o Patriotas. Para mim, são esses 3 times que são super favoritos para ficar com as 2 vagas, tá? E eu vou explicar o porquê. A começar, claro, pelo Paranavaí, né? O Paranavaí, que é um time super tradicionalíssimo no futebol do estado. O Paranavaí já foi campeão da primeira divisão do estadual, foi campeão em cima do Paraná Clube, inclusive,
né? E o Paranavaí agora tem o investimento do cantor Gustavo Lima, né? Para quem não sabe, o Paranavaí agora é SAF, né? O cantor Gustavo Lima comprou uma parte ali do Paranavaí, ou seja, eles têm investimento de fora. Sem contar que o Paranavaí foi campeão da terceira divisão no ano passado, vencendo os 2 jogos contra o Nacional, por exemplo, né? O Paranavaí ganhou os 2 jogos, foi campeão da terceira divisão e tem o investimento de fora. Então, com toda certeza, o Paranavaí vai manter a base que foi campeão da terceira divisão e vai ali contratar jogadores, vai contratar ali reforços que pode agregar ainda mais no elenco do Paranavaí. O próprio Tcheco falou a respeito disso, né? Nas entrevistas que ele deu, falando a respeito disso, né? Que esse campeonato da segunda divisão, esse ano, vai ser muito mais difícil porque tem times com investimento de fora, né? E o Paranavaí é um deles. Por isso que eu acho, tá, gente? Aqui, como eu falei, é a minha opinião. Por isso que eu coloco o Paranavaí como um dos favoritos. Porque tem investimento de fora e porque com certeza vai manter a base do ano passado, né? Vai manter a base que foi campeão da terceira divisão. Então nada mais do que justo de colocar aqui o Paranavaí como um dos favoritos, né? O segundo é o Iguaçu. E por que eu falo o Iguaçu, né? Por que eu falo sobre esse time? Pelo que o Iguaçu fez também na temporada passada, né? Na primeira fase, por exemplo, o Iguaçu terminou em terceiro lugar, né, no campeonato, ficando 2 pontos atrás do Andraus, segundo colocado, e a campanha do Iguaçu não foi ruim. Foi de 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na primeira fase. Na primeira fase. Na semifinal enfrentou o Andraus, né? Perdeu os 2 jogos pro Andraus, mas o Iguaçu na primeira fase jogou muito bem. Inclusive aquele jogo contra o Paraná, em que o Paraná venceu ali, sabe-se lá como, seria muito mais justo, na minha visão, um empate, né? Porque o Iguaçu jogou para pelo menos sair com empate, né? O Paraná venceu aquele jogo por 1-0 e tudo mais, só que o Iguaçu deu uma baita canseira no Paraná, né? E como eu falei, o Iguaçu terminou em terceiro lugar, ficou ali equilibrado, né? O Iguaçu terminou com 16, o PSTC com 15 e o Paraná com 14, né? Ficou ali bem embolado, mas pelo que o Iguaçu apresentou no ano passado, né? Eu coloco aqui como um time também a ficar muito ligado, né? A ficar muito esperto, principalmente jogando na casa dos caras, né? E o Patriotas, né? Aqui o Patriotas eu não tenho nem o que falar, né? Na minha opinião, tá, gente? Na minha humilde opinião, eu acho que quem deveria ter subido para a primeira divisão do estadual era o Patriotas e o Andraus, né? Essas duas equipes aí fizeram uma campanha espetacular na primeira fase, né? O Andraus conseguiu subir e o Patriotas não conseguiu, né? Só para vocês terem uma noção, na primeira fase, o Patriotas terminou em primeiro lugar com 21 pontos. A campanha da equipe foi de 6 vitórias e 3 empates. 6 vitórias e 3 empates. Se a gente for somar com a semifinal, o Patriotas tem 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E essa derrota veio para o PSTC, né? O Patriotas que venceu o primeiro jogo por 3-2. No jogo da volta só precisava de um empate. Só precisava de um empate que garantiria vaga para a primeira divisão. No jogo da volta o PSTC venceu o Patriotas por 2-1. E nos pênaltis o PSTC venceu por 4-3. Por 4-3. É por isso que eu falo, né, gente? Nem sempre os favoritos vão levar. Nem sempre os favoritos vão ganhar. Nem sempre os melhores vão ganhar. E o Patriotas, pela campanha que ele fez na primeira fase, tendo eliminado o Paraná Clube dentro da Vila Capanema, inclusive, o Patriotas deveria ter subido para a primeira divisão. Mas não conseguiu segurar um empate, não conseguiu vencer, perdeu, foi para os pênaltis e nos pênaltis acabou derrotado. Com certeza o Patriotas também, assim como os outros dois, também manteve uma base do time do ano passado, com certeza é uma base muito grande do que foi o time do ano passado. Os caras vão vir mordido
né, para essa segunda divisão. Os caras vão vir mordido, os caras vão querer o acesso de qualquer jeito. No ano passado eles estiveram muito próximos, né? Era só empatar que eles conseguiriam, deixaram escapar. Com certeza esse ano eles vão vir mordidos. Vão vir mordidos. E era uma equipe muito bem treinada, né? Foi uma equipe muito bem treinada. Não é à toa que terminou a primeira fase com a melhor campanha. Então, assim, de olho no Patriotas, né? Olho nesse time aí, que esse time pode dar extremamente muito trabalho, né, para todas as equipes. Esses, para mim, nesses três, né, para mim, na minha opinião, são os três favoritaços para ficar com as duas vagas para a primeira divisão. E enquanto o Paraná e o Rio Branco, né? Por que na minha visão, mesmo eu sendo paranista e tudo mais, dói falar isso, né? Dói falar, eu não quero falar isso, mas como eu falei, a gente tem que analisar o que foi dentro de campo e não a história e a camisa. Por que eu não coloquei aqui o Paraná e o Rio Branco como favoritos? Começar pelo Rio Branco, né? O Rio Branco, em 2023, foi rebaixado para a segunda divisão. A campanha do Rio Branco na primeira divisão foi de 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas. 9 derrotas. Terminou com 4 pontos, né? 1 ponto a mais do que o Foz do Iguaçu, né? Então, o Rio Branco fez uma temporada de 2023 extremamente horrorosa, né? Vai começar um elenco praticamente do zero, tanto que o Rio Branco agora fez parceria com o Marcos Amaral. Vocês lembram do Marcos Amaral, que estava no Paraná até outro dia? Foi ele um dos responsáveis por montar aquele elenco horroroso no ano passado e tudo mais? Pois é, agora ele fez parceria com o Rio Branco, né? E o Rio Branco está tentando aí se reconstruir, está tentando se reerguer. Inclusive eles divulgaram aí, né, nas suas redes sociais, que eles estão procurando patrocinadores, né, para patrocinar o Rio Branco, né? Todos os espaços do uniforme estão disponíveis, ou seja, não é os patrocinadores que estão indo até o Rio Branco, é o Rio Branco que quer ir até os patrocinadores. Então, com certeza eles vão montar um elenco do zero, eles vão montar um elenco totalmente novo, então a gente não sabe como que vai vir esse Rio Branco, assim como o Paraná. O Paraná é a mesma coisa, né? O Paraná contratou mais de 20 jogadores só para disputar a segunda divisão do estadual, contratou mais de 20 jogadores, contratou um técnico novo, que é o técnico tcheco, e é a mesma coisa com o Rio Branco, é uma incógnita, né? A gente não sabe como que o Paraná vai reagir, como que vai ser esse Paraná, como que o Paraná vai jogar, a gente não sabe, a gente só vai descobrir quais são as verdadeiras ambições do Paraná dentro do campeonato nas 3 primeiras rodadas. Por quê? Porque o Paraná vai jogar a primeira e a segunda rodada dentro de casa, tá? E aí é 6 pontos, não tem negociação, não tem conversa, vai jogar os 2 jogos em casa, precisa vencer os 2, nem que seja de 0,5-0, mas precisa sair com os 6 pontos e depois vai jogar contra o Rio Branco, né? Se for, como eu falei, se for analisar a história, o Rio Branco também tem uma história muito bonita, tem uma história rica, né? Mas vai ser contra o Rio Branco, vai ser fora de casa. A última vez que o Paraná jogou lá contra o Rio Branco, tomou uma goleada, né? Então, assim, a gente vai ter uma ideia mais lúcida do Paraná, o que o Paraná pretende fazer nessa segunda divisão, somente na terceira rodada. Então, assim, Paraná e Rio Branco são 2 incógnitas, né? Ambos estão vindo com elencos novos, ambos estão vindo com técnicos novos. Então, assim, a gente não sabe ao certo como que vão jogar, como que vai ser, né? Eu falo aqui desses 3, do Paranavaí, do Iguaçu e do Patriotas, pelo que eles fizeram no ano passado, né? E que com certeza vão manter para esse ano. Já o Paraná e o Rio Branco a gente não sabe. O Paraná fez uma péssima primeira fase, foi eliminado na última rodada, foi eliminado do jeito que foi, e o Rio Branco fez uma péssima apresentação na primeira fase do Paranaense, né, da primeira divisão, fez só 4 pontos. Então, assim, a gente não sabe como que essas 2 equipes vão aparecer, vão se apresentar nesse ano de 2024, por isso em que eu deixei essas 2 equipes de fora, tá? Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista, você concorda comigo? Você discorda?
na sua opinião, quais são os times que vão brigar pelo acesso esse ano? Coloca aqui embaixo a sua listinha, eu quero muito saber, coloca aqui embaixo e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor, e eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!